بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, nós falamos na nossa conversa passada a importância da pessoa ser fiel àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, a importância de seguir na íntegra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretende no que concerne a nossa submissão às suas ordens. Falamos aqui no decorrer das conversas que temos tido, ou vínhamos tendo, uma das condicionantes que fazia com que o jejum se tornasse inválido em termos de valor, em termos de recompensa, era nós sermos verazes, falarmos a verdade, não mentir, não nos envolver em coisas fúteis, coisas que puxam e atraem fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man lam yada' qawl az-zur فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ." Aquele indivíduo que não se abster da falsidade, da mentira, de tudo que se relaciona, Allah subhanahu wa ta'ala não vê nenhuma necessidade deste indivíduo se manter em jejum, não vê nenhuma necessidade deste indivíduo se privar daquilo que é seu direito, aquilo que Allah permitiu em circunstâncias normais, comer, beber, usufruir essas dádivas todas. Hoje gostaria de mencionar alguns aspectos que o Sharia considerou, ou a gravidade desta mentira. Quando a pessoa é falsa, quando a pessoa mente, no estado de jejum tem uma consequência, mas para além do jejum, a mentira, qual é a posição que o indivíduo é rebaixado, desce a maldição de Allah para aquele indivíduo que mente, aquele que é falso. Tendo em consideração, mesmo no Jahiliya, antes do Islã, as pessoas já consideravam uma das piores ofensas serem chamadas de mentirosas. Podiam passar por tudo, mas não ser chamado de mentiroso. Esta era a pior coisa que a pessoa poderia passar. Temos o exemplo, não é, de Abu Sufyan, quando ele esteve no Sham, em frente, não é, do rei, e estava sendo questionado acerca dos muçulmanos, acerca do Islã. As perguntas estavam sendo feitas: quem é Muhammad, qual é a mensagem que ele traz, como é a guerra entre vocês. Ele disse: eu tive uma chance dourada de mentir para proteger os nossos interesses, porque os muçulmanos vieram se refugiar neste lugar. A pretensão é fazer com que eles voltem, não é, a Meca, para que continue a tortura sobre os muçulmanos. Então ele diz: se não fosse o receio das pessoas me chamarem de mentiroso, eu teria uma boa oportunidade aqui de mentir e alcançar os meus objetivos, mas eu não toleraria que as pessoas me chamassem de mentiroso. Portanto, nem era muçulmano, mas ninguém poderia ser chamado de mentiroso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a isto. Vamos encontrar um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ayatul munafiq thalath. São 3 sinais de um hipócrita. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ele é considerado como hipócrita, é falso. Wa in salla wa sama wa zama annahu muslim. Por mais que ele faça salah, por mais que ele jejue, por mais que ele se considere como um muçulmano, mas este é considerado como um hipócrita. Este é um hipócrita por causa da sua mentira. Portanto, esta é a consequência. Se nós formos a ver, a mentira é considerada um dos pecados maiores,
Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, como nós podemos entender o que é pecado maior e o que é pecado menor? Qual é a balança que nós temos? A balança que nós temos é a chamada de atenção daquele pecado, daquele ato, vem como consequência no hadith ou no Corão. Vem mencionado um castigo para aquele ato ou vem mencionado a maldição de se praticar aquele ato. Nós vamos saber que estamos diante de um pecado maior. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alá la'natullahi ala al-kadhibin. Prestem atenção que a maldição de Allah está sobre os mentirosos, os falsos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda disse: Inna Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz: Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allah não orienta aquele que é esbanjador, assim como aquele que é mentiroso. Aquele que é mentiroso, esses estão na maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a maldição ou a mentira é algo que o Sharia condenou, Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou, conforme esses versículos que eu aqui mencionei. Vamos encontrar vários os hadiths onde o Sharia chama atenção, não é, a esta conduta vil. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Innal kadhiba yahdi ila al-fujur. A mentira guia, leva para o pecado. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. E este pecado leva ao inferno. Wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Ele vai mentir, até que no registro de Allah este indivíduo está lá como um mentiroso. Por constantemente estar a mentir, ele mente. Por vezes ele mente a brincar. Al-kidhb haram walau kana mizah. A mentira é haram, é falso, por mais que seja em tom de brincadeira. Por mais que seja na forma de brincadeira, a mentira é haram. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Wailun liman hadatha fakadhaba liyudhika bihi an-nas. Destruição para aquele indivíduo que, quando fala, mente. E o intuito é fazer rir as pessoas. Quantas vezes nós não fazemos isso? Contamos uma piada, mentimos, atribuímos algo a alguém, mas qual é o propósito? É fazer as pessoas rirem. Por mais que seja aqui brincadeira. Eu disse que a mentira é haram, por mais que seja na forma de brincadeira. Aqui também. Você está a falar e está a mentir com o intuito de fazer as pessoas rirem. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Wailullah, não é? Destruição para esse indivíduo. Outros dizem: Wail é um dos lugares, um dos nomes do inferno, um dos lugares no inferno que este indivíduo irá estar. E ulamás dividem a mentira em categorias. Uma coisa é al-kidhb ala Allahi wa ala Rasuli. Esta é a mais grave forma de mentira. Você mentir e atribuir essa mentira a Allah, atribuir essa mentira ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mais grave. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La takdhibu alayya, fa inna kidhba alayya laysa ka kidhba ala ahadin minkum. Vocês não podem mentir, não podem falar falsidade e atribuir essa falsidade a mim, porque a mentira, a falsidade que vocês atribuem a mim não é igual à falsidade que vocês atribuem a um de vós. O profeta era legislador. Se você diz que o profeta disse isso, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse, você está a atribuir mentira ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que é mais grave das mentiras. Você atribuir falsidade a Allah, dizer que Allah disse enquanto Allah não disse, não é? Allah subhanahu wa ta'ala menciona claramente no Corão, não é? Quem pode ser mais falso do que aquele que atribui falsidade a Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, não podemos nem na brincadeira, nem defender os nossos interesses, não é? Trazer uma posição, você dizer que o profeta disse isso, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse. Este é mais grave de todas as mentiras. Depois temos outro tipo de mentira que a pessoa constantemente vai fazendo. Eu fiz, eu disse, eu fui, estou a vir. Mas ele não fez, não disse, não foi, nem está a vir. Não é? Sim, eu estou a vir, mas não está a ir. Está sentado em casa. Mas eu fui, ele não foi. Eu vim, não foi, ele não foi. Portanto, isto também é mentira, é um tipo de mentira. Nós somos incentivados a sermos verazes, por mais que possamos passar consequência por causa da nossa veracidade.
Por mais que a gente vê que há uma destruição em falar a verdade, portanto, a realidade é que há salvação naquilo que você vê como destruição. Portanto, temos outra forma de mentir, é aquela que nós mencionamos também, relacionado aos hipócritas, que constantemente falam algo e não se trata aquilo de realidade, conforme o hadith que eu mencionei. Eu disse que a mentira faz parte dos pecados maiores de Kabira. Nós vamos encontrar, não é, este hadith onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: ayatul munafiq thalatha idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan. Quando o hipócrita fala, não é, ele mente, promete, não cumpre, lhe é confiado algo, ele trai a confiança. Há momentos, obviamente, em que o Sharia permitiu a pessoa mentir, falar a verdade, quando há um grande masliha por detrás disso. Há um propósito que o Sharia considerou. Um dos momentos em que a mentira não é considerada como algo rejeitado no Sharia é quando você pretende conciliar entre as pessoas que não se falam. Há um masliha aqui do Sharia. O Sharia não considerou como um falso, por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Laysa al-kadhabu alladhi yuslihu bayna an-nas." Não é mentiroso aquele que fala algo com o intuito de reconciliar duas pessoas que não se falam. Você sabe que duas pessoas não se falam. Um está a desabafar para ti, não é? Que, olha, aquele indivíduo, eu tenho este e aquele problema com ele, até nem sequer falo com ele. E naquele momento, você sabe que essas duas pessoas não falam, naquele momento você diz: mas eu ouvi ela falar tão bem de ti. Você está mentindo. Mas eu ouvi ela falar tão bem de ti. Qual é o teu propósito? Fazer com que não haja esse corte de laços. Porque este corte de laços é o motivo de levar ao inferno. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath." Não é permissível um muslim deixar falar com o seu irmão acima de 3 dias. فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثَ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ. Aquele que assim fizer acima de 3 dias, deixou de falar, morreu nesta situação em que não fala com o seu irmão, este indivíduo entrará no inferno. Portanto, este é um dos momentos que o Sharia considerou que você não é considerado como mentiroso, e mais outros 2 momentos que a pessoa não é considerada como mentiroso. Portanto, para a pessoa não cair neste erro, é ter em consideração aquilo que o Corão chamou-nos a atenção, nos advertiu. E, no outro lado, o profeta te diz: Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Aquele que os outros muçulmanos estão salvos da sua língua. O que a língua faz? Da mentira da sua língua. Portanto, este é um verdadeiro muslim. Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Nós, por vezes, mentimos, ensinamos os nossos filhos a mentir. Os nossos filhos não podem ser penalizados pela verdade que eles falam. Porque se ele é penalizado pela verdade, ele vai encontrar salvação na mentira. Vai encontrar salvação na mentira. Não é? Pode ser chamada a atenção ou pode ser atenuada a repreensão dele. Mas esta atenuação deve ser dita por causa da verdade que você está a falar. Mas de jeito algum ser torturado, ser castigado, ser penalizado pela verdade que ele está a falar, porque estaremos a abrir um caminho e mostrar: olha, se você falar a verdade, você vai sofrer consequência. Fala a verdade, porque atrás da verdade há salvação. Um exemplo que o hadith encontra-se no Abu Daud, de Abdullah ibn Amir, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Amir, ele diz que uma vez a minha mãe chamou-me na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Abdullah ibn Amir era ainda pequeno, diz: venha e eu vou te dar isto e aquilo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, por reparar que se tratava de uma criança, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vais dar o quê? Há vezes em que nós pegamos num pacote de doce, não é? Para enganar a criança, mostramos: olha, está aqui, venha que eu vou te dar. Mas o intuito não é lhe dar, é de ter a criança por perto. O profeta sallallahu alaihi wasallam deparou esta situação em que a mãe estava a fazer isso para chamar uma criança. Venha, eu vou te dar doce, venha. Nós fechamos a mão, está aqui. A criança vem engatinhando para vir levar o tal doce. E quando chega, abre a mão, vê que nada está na mão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta: o que você vai dar a esta criança que você está a chamar para dar alguma coisa? Ele disse: eu vou dar tamra, tenho tamra para lhe dar.
Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ama innaki law lam tu'tihi shay'an." Você disse que ia dar, chamou que ia dar. Se tu não desses algo a esta criança, kutibat alayki kadhiba. Seria registrado, não é? Uma mentira sobre ti. Você seria mentiroso. Então, até para uma criança não é permissível. Imam Bukhari, passagem de Imam Bukhari, passagem que nós conhecemos. Imam Bukhari viajava na coleta dos hadiths, fazia várias viagens, não é? Por isso tornou-se um dos melhores colecionadores de hadith. Imam Bukhari foi para uma localidade em que ouviu que tal fulano está em tal localidade e ele tem um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele foi para aquele lugar e encontrou a tal pessoa que possuía o hadith, não é? Com um utensílio a chamar os animais para comer. Então, quando ele mostrava aquele utensílio ao animal, o animal vinha para querer comer, mas quando o animal chegava lá, não tinha comida. Portanto, ele queria agarrar este animal. Imam Bukhari deparou com esta situação e voltou, foi-se embora. Viajou para aquele lugar, levou dias para chegar naquele lugar. Chegou lá, encontrou a tal pessoa, ele não levou hadith e foi-se embora. Perguntaram, né, pessoas com quem ele estava, mas nós viemos aqui com um propósito para coletar este hadith deste indivíduo. Imam Bukhari disse, ele não preenche os requisitos para aceitar o hadith dele. Por quê? Se é uma pessoa que está a mentir, enganar animal, o que falar da posição dos ditos profetas sallallahu alaihi wasallam? É um mentiroso. E no Jarh e Ta'dil, na ciência, né, de critérios para a aceitação do hadith, uma das coisas que faz com que os hadiths não sejam aceitos, é ser mentiroso. Se a pessoa é mentirosa, o hadith dele não é aceito. Por quê? Falso. O hadith tem que vir de uma pessoa credível, uma pessoa justa, uma pessoa que leve em consideração esses aspectos que o profeta chamou a atenção. Você tem hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ao mesmo tempo você está a mentir. O outro exemplo ainda de Imam Bukhari, ele esteve a viajar, esteve num barco com um saco cheio de moedas de ouro. Cheio de moedas de ouro. Era rico, Imam Bukhari. Magnata, tinha dinheiro, como Imam Abu Hanifa também. Era rico. Dizem que Imam Abu Hanifa não repetia roupa. Não repetia. Hanafis tem de ser assim. Yeah. Esse inshallah é distante. Nosso guarda-fato está cheio de roupa, não é? Tem roupa que você nem sequer usa, mas está lá pendurado há anos. Dói tirar e oferecer. Imam Bukhari era uma pessoa, mashallah, com muito dinheiro. Então ele estava a viajar com sua sacola cheia de moedas de ouro para uma localidade. Um dos tripulantes se apercebeu que naquela sacola tinha muito dinheiro, muitas moedas de ouro. Então, ele queria se apoderar daquela sacola cheia de dinheiro. O que ele faz? Ele cria um vucu-vucu no barco e começa a dizer, desapareceu minha pasta com cheio de moedas de ouro. E chama polícia, pessoas, autoridades, para ir à busca. E ele viu quem possuía essa moeda, este saco cheio de moedas de ouro. Então, a polícia começa a vasculhar tudo aquele lugar. Imam Bukhari já tinha feito um trabalho dele, dessa coletânea de hadiths. Já era conhecido, um grande narrador de hadiths. Então, ele se apercebeu desta situação, que hoje, todo o trabalho que eu fiz vai ao abaixo, porque eu serei o ladrão. Eu roubei saco de moedas de ouro, né? Saco com moedas de ouro deste indivíduo que até está comigo. Ele viu, ele sabe que eu tenho. Quantas pessoas estão todas atrapalhadas aí à procura do saco de moedas de ouro? Imam Bukhari, nas calmas, pega aquele saco e deixa no mar. Respirou fundo. Pega o saco e deixa no mar. Deixa as moedas de ouro ir se perder. Procura no barco inteiro, não se encontra as moedas de ouro. Tudo ficou calmo.
Depois foram aquele mesmo indivíduo, disse, olha, onde estão aquelas moedas? Você veio com moeda, aqui onde está a moeda? Ele disse, olha, não é por causa dessas moedas que eu iria perder o esforço de todo o trabalho que eu fiz. Nem por causa dessas moedas de ouro. Então deixei as moedas de ouro saírem. Quem ficou mentiroso aqui és tu. Você está a reclamar, vasculhamos o barco todo. Não temos essas moedas, não existe aqui. Então, nós podemos entender, para ser chamado de falso, chamado de mentiroso, ser acusado por algo. Portanto, esta é a precaução. Não só ele tinha este cuidado ao aceitar os ahadiths, mas também precaveu a sua própria imagem para que não ficasse denegrido. Portanto, pode não se enquadrar muito naquilo que nós estamos aqui a mencionar, mas como demos um exemplo de Imam Bukhari, portanto, essa história também é uma história muito conhecida, não é, daquilo que aconteceu com Imam Bukhari. Portanto, nós temos que ter em consideração aqui, não é, os ahadiths. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não só, nós não vamos deixar de mentir só porque estamos de jejum, não podemos mentir. A mentira, o tempo todo, é condenado. Não é? É condenado e há maldição para aquelas pessoas que mentem, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que o nosso registro seja registro dos verazes e não registro dos falsos e dos mentirosos. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.